dia aos participantes deste congresso. Iniciamos com o tema o reconhecimento de sentença estrangeira, um dever do Estado português ante a infringência da sua ordem pública. Já começamos com este questionamento. As novas necessidades da vida, somadas às facilidades de livre trânsito das pessoas entre os estados da União Europeia e o mundo sem fronteiras, fez com que pessoas singulares ou coletivas passassem com maior frequência a estabelecer relações especialmente de natureza jurídica de forma transfronteiriça. Assim, demandas pessoais e empresariais podem ser apresentadas ao judiciário em países diferentes daqueles responsáveis pelo seu cumprimento posterior ou mesmo pela execução da decisão, seja ela judicial ou extrajudicial. Enquanto nos tratados internacionais são previstos os requisitos legais para ser reconhecida a sentença estrangeira, no ordenamento jurídico interno há uma previsão de regras de procedimento para se obter o reconhecimento daquela decisão. Tal situação exigiu do Poder Judiciário uma nova postura perante a permissão de que um decisão estrangeiro adentre as fronteiras nacionais e gere efeitos, passando a participar do contexto jurídico da ordem interna daquele país. Para garantir e assegurar a continuidade das situações jurídicas internacionais e dar estabilidade a estas relações, é importante valer-se de normas de conflito que orientem o método de escolha mais expressivo ao direito material aplicado às situações plurilocalizadas, o que tem sido objeto de tratados internacionais, bilaterais e multilaterais em vigência atualmente, especialmente em países membros da União Europeia, reforçados pelo princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais em matéria civil. Enquanto metodologia, utilizamos o método indutivo para obter a resposta da questão levantada inicialmente e ainda buscar a observação dos fundamentos do reconhecimento, execução e, especialmente, da recusa da sentença estrangeira motivada pela infringência à ordem pública. Tendo em conta a reserva que os tribunais devem ter em relação ao mérito da questão, esse é o ponto primordial. O que verificamos se tratar de um ponto obscuro no direito processual civil internacional. Para tal, verificamos inicialmente o caminho percorrido para o reconhecimento das sentenças estrangeiras em Portugal. O regime jurídico permite o reconhecimento da sentença por via da revisão predominantemente formal. Não deve existir, portanto, em regra, o controle da boa aplicação do direito ocorrida no julgado estrangeiro. Assim, em Portugal, apresenta-se como um processo especial de reconhecimento de sentença estrangeira, o sistema formal de reconhecimento de sentença. Para tal, se exige um controle inicial da sentença estrangeira para que ela seja reconhecida e produza efeitos em foro doméstico. Esse sistema contrapõe-se ao sistema de reconhecimento automático, em que não se faz necessário qualquer pronunciamento judicial para a obtenção de uma declaração da eficácia de sentença estrangeira. Citando aqui o autor português Ferrer Correia, diz que é necessária a interposição de ação própria para a obtenção da confirmação do julgado estrangeiro, sendo condicionante do desenvolvimento dos efeitos da sentença estrangeira no estado do foro, segundo o que lhe foi atribuído no estado de origem. Já Helena de Alessandro, citando aqui outra autora, considera este reconhecimento de sentença estrangeira como um ato processual, visto que se destina à recepção de atos de caráter processual, com o objetivo de formar um vínculo dessa natureza, o que se diferencia do reconhecimento internacional privatístico, que ocorre por meio de normas de direito internacional privado do estado do foro,
recebendo valores jurídicos do Estado adquém e passa a produzir efeitos que integram o ordenamento do Estado que a recepciona. Nesse raciocínio, o juiz deve apreciar o pedido de reconhecimento de sentença estrangeira apenas verificando se determinada sentença ofende algum princípio preservado no ordenamento jurídico interno e não julgar outra vez o litígio, se eximindo de atingir o mérito da questão. Contudo, é notável que, ao se verificar se determinada questão é incompatível com o ordenamento jurídico interno, mormente pela motivação da contrariedade à ordem pública internacional, pode ser insuficiente a análise apenas do dispositivo da sentença, dissociado do caminho percorrido pelos julgadores para chegar a tal conclusão. Havendo essa contrariedade, especialmente substancial, não se chega ao resultado sem a verificação do conteúdo ou fundamentos de fato de direito da decisão, conforme até mesmo a sugestão da Associação de Direito Internacional. Dessa forma, será recusada a sentença estrangeira sempre que tenha conteúdo essencialmente divergente do consagrado na lei do Estado que se requer o reconhecimento da execução. No que se refere à recusa do reconhecimento de sentença estrangeira, a previsão é do artigo 45 do Regulamento da União Europeia 1215 de 2012, que determina que, a pedido de qualquer interessado, o reconhecimento de uma decisão seja recusado se este for manifestamente contrário à ordem pública do Estado-membro requerido. Outro importante diploma a respeito do reconhecimento e execução de sentença estrangeira em matéria já arbitral é a Convenção de Nova York, que no seu artigo 5º, segundo B, prevê a recusa ao reconhecimento e execução de sentença estrangeira se a autoridade competente do país em que aqueles foram pedidos constatar que o reconhecimento e a execução da sentença são contrários à ordem pública desse país. A convenção citada foi ratificada em Portugal em 10 de março de 1994, então é vigente na ordem nacional. No regulamento jurídico interno português, a matéria de ordem pública está inserida no artigo 22, primeiro do Código Civil. Em relação aos resultados, no que concerne aos resultados, não desconsiderando o dilema instaurado entre a necessária proteção do Estado da ordem pública ou da ordem jurídica interna e de mesma importância a participação deste Estado nos ideais de direito processual civil internacional apresentados pela União Europeia, nesse contexto, a recusa de reconhecimento de uma sentença estrangeira e o consequente impedimento que essa surta os efeitos desejados pelo tribunal de origem deve ser medida excepcional. Mormente, quando falamos motivado, que esta decisão, esta recusa do reconhecimento da sentença seja motivado pela ordem pública. Esse é um posicionamento atual dos tribunais portugueses de repelir os abusos que podem ocorrer em decisões discricionárias e pela utilização do fundamento da proteção da ordem pública. Os julgadores desconsideram muitas vezes o princípio fundamental da proibição da revisão de mérito da sentença estrangeira, especialmente pelo fato de que dificilmente o julgador conseguirá afastar dos fundamentos da decisão ao julgar se a decisão anterior fere ou não o princípio da ordem pública. Por esta motivação, negar os efeitos pretendidos ao julgado externo. De medida excepcional, passamos a ver, infelizmente, uma tendência dos magistrados em utilizar o argumento citado regularmente como motivador ao reconhecimento das decisões estrangeiras, o que causa insegurança jurídica e contraria as bases da cooperação jurídica internacional. Assim, como conclusão, entendemos que os limites estreitos da legalidade neste caso, atingindo o mérito ou não da questão,
devem expressar o sentimento maior de proteção do Estado naqueles valores que tende como fundamental e que não podem ser retirados da ordem jurídica nacional sob pena de perturbar a paz jurídica do povo de cada nação. Então é isso, muito obrigada, especialmente aos organizadores deste congresso, por este momento de participação e de debate.